Ontem eu assisti uma entrevista do meu queridíssimo irmão, amigo, e que, em um certo momento da vida, foi meu discípulo durante pelo menos uns 15 anos, pelo menos. E eu vi dando uma entrevista muito límpida, muito pedagógica, muito cristalina, muito educada, ali na Globo News. E no final, ele perguntado, ele disse: Olha, eu não sou uma pessoa tão pessimista. Eu tenho ainda um certo otimismo de que a igreja evangélica vai se reinventar. E o cristianismo já se reinventou muitas vezes. Eu tenho uma dor. Quando eu ouço o pessoal falar de cristianismo, dói, desculpa eu dizer, dói os meus testículos, doem. Porque parece que o pessoal não quer assumir que o cristianismo é a perversão, não dá para se utilizar esse nome. Ou é evangelho ou não é nada. Disse, eu tenho esperança de que o cristianismo ainda possa se reinventar, especialmente com essa geração mais nova que hoje são os desigrejados. Daqui a um pouco mais eles vão voltar, vão criar outras igrejas, quem sabe serão igrejas melhores. E eu, com todo carinho, amor, respeito e consideração, com amor mesmo, porque eu o amo, eu não consigo concordar. Não vai melhorar. Só se Jesus estiver enganado. Se Jesus estiver enganado, então ainda vai melhorar muito. A gente não viu nada, isso é só um susto. Mas se Jesus não estiver enganado, não vai melhorar, não vai melhorar. Jesus disse que, porventura, quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Ao contrário, tudo que eu leio, quanto mais a gente chega para perto do fim, nos sermões escatológicos de Jesus em Marcos, em Mateus, em Lucas, ou no Apocalipse, ou nas mensagens escatológicas de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele diz: porque ninguém se engane, o dia do Senhor não virá sem que antes venha a apostasia. Apostasia é de crentes. Não é o Império Romano, nunca foi apóstata. Não, são os crentes, é a igreja que é apóstata. Só a igreja pode praticar apostasia. Só os que se dizem povo de Deus podem praticar a apostasia. Então, se eu leio direito os sermões escatológicos de Jesus, ele vai dizendo: é irmão contra irmão, é pai contra filho, mãe contra filha, nora e sogra, uma contra outra. Pessoas se desentendendo, são facções, são divisões, é a morte do amor fraterno, a afetividade natural, é o crescimento do ódio, é a desavença, são uns perseguindo os outros, um irmão entregará outro irmão à morte ou a qualquer coisa, como hoje. O lugar mais hostil para os evangélicos que querem ser do evangelho é dentro da igreja evangélica, onde eles estão sendo expurgados, excomungados, expulsos, afastados, ostracizados de todas as formas e maneiras. A apostasia, pelo amor de Deus, sem que antes venha a apostasia. Paulo diz, escrevendo a Timóteo: não se esqueça, Timóteo, o Espírito diz que nos últimos dias a alma, o espírito dos cristãos vai se desenervar, vai perder a paixão, vai perder o amor, vai perder a pedra angular, vai abandonar o alicerce dos apóstolos e dos profetas, vai construir telhados na Nova Jerusalém, que é aberta só para a luz do Cordeiro, vão colocar cabrestos e dirigir vocês. E o Apocalipse prossegue de ponto em ponto,
cada vez falando menos, menos, até nos santos. Os santos, porque o Apocalipse só fala em igreja no capítulo 1 até o 3, do 4 em diante ele não fala mais em igreja, no máximo ele fala dos santos e das testemunhas, porque o bicho vai pegar. E aí, ou o cara é santo, ou não vai aguentar. Não vai aguentar. Ou anda com Deus, ou não vai suportar a perseguição. De modo que o que eu tenho a dizer sobre a afirmação do meu queridíssimo amigo é que eu não creio nela. Não creio, e ele vai ficar velho para ver que eu estou falando a profecia da verdade. Não vai melhorar, não tem reinvenção. Eu detesto essa palavra reinvenção. Nós não temos que reinventar nada, nós só temos que praticar o de sempre. E foi o que Jesus disse, e foi o que os apóstolos disseram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não tem reinvenção de nada no meio do caminho. Só se for de pequenas metodologias que não tem nenhuma importância. A mensagem não tem reinvenção. É a mesma, é simples, é direta, é para sempre. E não pode sofrer reinvenção de natureza alguma. E Jesus é a pedra de esquina, é a chave hermenêutica, é o balizamento dos nossos significados todos. Agora, nos preparemos. Eu estou preparado faz muitos anos, desde 98, desde 2000, quando aquelas lâmpadas arrebentaram na minha casa, minha cara. E de lá para cá eu já apanhei tanto que a minha casca já era grossa, ficou grossésima. Eu não sinto nada das ofensas de vocês, eu só lamento com muita dor que tanta gente tenha se corrompido desse modo. Mas não esqueça, não é por força. Tem muita gente aí achando que é por força. A maioria está pensando que é por força, que é por violência, que é na brutalidade, na gritaria, na ofensa, no palavrão, no ódio. Não é por força, disse o Senhor, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Se não for trabalho do Espírito de Deus, não há violência que possa nos melhorar. Ninguém consegue vencer o mal com o mal, violência com violência. Jesus disse que aquele que usa da espada, com a espada será ferido. O princípio é esse. Use a arma e essa arma machucará você. E tem muita gente pensando que Jesus é pró-idiotice. Só o Jesus endiabrado que vocês passaram a cultuar é que tem a ver com essa loucura. E não peçam de mim palavras mais brandas, eu não as tenho a declarar. Meu coração está espremido de tristeza. E prestem atenção em mais o seguinte: nós não estamos lidando só com um partido de um lado ou um partido do outro. Tem muito principado e potestade. E não adianta vir com aquela exegesezinha de idiota, como hoje de manhã eu recebi aqui, dá vontade de gargalhar, mas, ao mesmo tempo, é enviado para tanta gente ignorante que crê, que acaba dando vontade de chorar. O cara mandou para todo mundo: não esqueçam do que diz a palavra. Aí começa até a inventar versículos. Começa até a dizer que tem que estar à direita de Deus. À esquerda de Deus está sempre o mal. Quando não é verdade. À direita está o filho. Mas a mãe de Tiago e João disse: permite que esses meus dois filhos, um se assente à direita, outro à esquerda, porque para ela tanto faria. Aí citaram Provérbios,
que o teu caminho não se desvie. Para a esquerda puseram. Vai para a direita, quando na realidade o livro de Provérbios repete uma formulazinha cansativa até. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, anda no caminho da sabedoria. E aí ficam citando, e direita para um lado, esquerda para o outro, como se tivessem esse significado. Mas a burrice é tão grande que não sabem que a direita e a esquerda nasceram no parlamento inglês. Quando o Partido Conservador sentava do lado direito, senta, e o partido mais liberal ao lado esquerdo. Foi daí que veio direita e esquerda, mas não tem nada a ver com coisa alguma, muito menos a ver com a Bíblia. Mas vocês são levados por toda e qualquer, não vou nem dizer vento de doutrina, mau hálito de doutrina, já leva vocês para qualquer que seja o engano, minha gente. E esses principados e potestades, sobre os quais eu vou falar amanhã, eu iria falar hoje, mas hoje eu só estou aqui tentando concluir alguma coisinha do que eu deixei aberto, e o Marcelo Cunha vai editar, mas amanhã eu vou falar sobre essa luta contra principados e potestades no meio das quais nós estamos. A maioria não sabe nem o que são os principados e as potestades. Eu quero que você veja como você está atolado até o pescoço dentro da igreja que se transformou num pantanal de mentiras, um pantanal de enganos, de engodos, de... Não são sugestões, quem dera fossem sugestões, mas de ordens perversas. Quem não as obedece é disciplinado, é jogado na rua, é posto fora, porque o sangue de Jesus já não purifica de todo o pecado, porque a graça já não é suficiente para mim. É o que estão confessando os que declaram que a escolha partidária é mais importante para designar quem pode e quem não pode ficar na igreja. São pessoas que já não creem mais no amor de Cristo. Elas creem na convergência dos interesses políticos. Elas não creem mais em acolhimento dos diferentes, dos estranhos. Elas só aceitam comunhão com os uniformizados. Eles não aceitam mais que o herói da história do amor fraternal contada por Jesus é o bom samaritano, é o herege, é o indivíduo que o judeu ortodoxo abominava mais do que qualquer outro grupo religioso. Mais do que a idolatria dos romanos, eles odiavam o culto dos samaritanos, que eram meio-irmãos deles. Não, agora o herói é o matador, é o que libera armas, é o que diz: eu quero todo mundo armado, a droga desse país. Porque não é o Estado quem defende mais você. Agora é cada um com a sua própria arma na mão, mandando tiro até em quem nem vê, nem enxerga e nem sabe quem é. Meu Deus, como ficou horroroso. E vejam, pode ficar assim de repente. Não é preciso 100 anos de mudança. Na década de 80 eu estava feliz da vida. A ditadura tinha acabado. Tinha um novo tempo de democracia. Havia um outro espírito no ar. A música era Maria, Maria, Maria. Eram músicas que celebravam a raça, que celebravam a negritude, que celebravam minorias valentes, que celebravam as escolhas democráticas. E foi uma década linda. Na década de 90, nós tivemos algumas boas experiências com gente que queria fazer o bem em nome de Jesus no Brasil. E eu vi, por exemplo,
O meu ministério de natureza social na Fábrica de Esperança e em outras organizações que eu criei e presidia, explodirem atingindo milhares de pessoas. Agora isso é coisa de otário, que fica dando comida para vagabundo, que não quer trabalhar, como se as pessoas passassem fome por opção de jejum e oração. Que maldade, que perversão, que mentes porcas. Vinha passando, num sábado, vi umas garotinhas, 3 ou 4, bonitas, bem arrumadinhas. Aí eu tirei o capacete, vi que rolou um clima, fiz a volta e pedi para entrar na casa delas. Só vem dizer essa história agora, quando o bicho pegou. Por que não tomou providência na hora, se é pai de família, se ama a família, se ama as filhas pequenas, pelo menos, mais jovens do que as meninas lá? Teria pedido para entrar na casa se fossem as tuas filhas, bonitinhas e gostosinhas? Gostaria que um capitão cretino entrasse na sua casa, na sua ausência? Ou na sua situação de ter deixado filhas largadas, orfanadas pela sua distância? Você aceitaria isso para você? Porque o que você não quer para você, você faz com os outros. Para depois mentir e enganar? É muita mentira, é muito engano, e vocês estão numa situação em que acreditam em tudo, porque fanático contra fanático não há argumento. Não há argumento. É uma tentativa totalmente louca. Eu aqui não estou pensando que eu estou convencendo nenhum fanático. Com fanático eu estou, no máximo, granjeando ódios aqui. Eu estou tentando fortalecer a convicção dos que ainda estão na dúvida. Estou tentando colocar ânimo naqueles que confessaram no documentário da BBC que eu rodei hoje, que já não aguentam mais, que largaram as igrejas decepcionados. E tem alguns que deixam até a fé, pensando que uma coisa tem a ver com a outra, quando não tem. É por amor a esses que eu estou tentando trazer essa palavra. E dizendo, preparem-se, porque não vai melhorar. Infelizmente, gente, não vai melhorar. A gente vai poder se organizar em muitos e milhares de grupos pequenos, nas casas, mas nas mega congregações, onde houver uma mega congregação, é só uma questão de tempo, haverá mega problemas, mega disputas, mega facções, mega ambições, mega o que você quiser. Nas comunidades e nos grupos de 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, é onde a gente tem a melhor chance de ainda experimentar o mais singelo espírito de uma igreja do Novo Testamento. O mais pode haver a reinvenção que houver. Eu, particularmente, não coloco a minha esperança nessas perspectivas, porque para mim são todas elas ilusórias e são todas elas fruto de uma boa esperança, mas que não está ancorada na escatologia do Novo Testamento e nem nesses 2000 anos de história da igreja. Aonde melhorou? Durante esses 2000 anos, onde foi melhor? Quando foi melhor? E nos últimos 1700 anos, do quarto século para cá, quando foi melhor? O pessoal louva a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um caos de muita guerra, muita briga, muita confusão, muito ódio, decapitação, fogueira, e foi feita por católicos, e depois de um tempo, menos de 100 anos depois, os protestantes estavam queimando, matando, bruxificando pessoas,
puritanizando a religião e fazendo mal à fé espontânea e à confissão simples na fé e na graça e no senhorio de Jesus. Quando foi melhor? Me digam, quando foi melhor? Nos anos da minha vida, eu experimentei 10 anos bem razoáveis. Nos anos 80, foi quase que um tomar de ar para depois prender a respiração e aguentar quase sem oxigênio até o dia de hoje. Um beijo para vocês. Eu volto amanhã no mesmo horário, meio-dia, com vocês aqui. E quem quiser, recomende essa mensagem para algum amigo. Eu vou ter que parar porque a gente já está aqui há quase 1 hora. Um beijo a todos vocês. Fiquem com Jesus. Em nome do Senhor. Com Jesus, com Jesus. É com Jesus, minha gente. É com Jesus, minha gente.